Boa noite, meu amigo Eloy. Olá, boa noite, tudo bem? Tá muito frio aí? Tá bastante frio, mas Não. hoje nem tanto. Mas fez alguns dias um frio daqueles, né? Tava danado aí, não tava? Estava danado sim. Estou olhando aqui, ó, 7 graus agora, Nossa. né? Aqui tá acho que uns 14 agora, 14. 14. Nossa, gostaria de estar aí, bem melhor. Não sou muito Fizemos, fã do frio, viu? fizemos até uma fogueirinha aqui no acampamento que montamos. Olha só, que legal. Bom, gente, Eloy, para mim, é uma das pessoas que mais me inspirou na vida na questão da robótica. É uma pessoa que a gente se conhece, já palestramos junto em Campus Party, em oficinas para inclusão digital. Trabalhamos junto, né, Luiz, no CRC, né? A época Bastante. foi bem legal. Sim. É uma pessoa incrível. Eu sei que vocês vão adorar a apresentação dele. Mas uma das coisas que eu acho mais incrível assim no trabalho do Eloy é que quando a gente fala de robótica é algo complexo. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento para a gente se adequar, para a gente conseguir entender. Não é uma coisa tão fácil, e o Eloy conseguiu tornar fácil a robótica, conseguiu tornar ela acessível e conseguiu fazer com que as pessoas aprendam e aprendam, inclusive dentro da escola. Por isso que eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de estar aqui participando e contando mais sobre o trabalho dele do Jabuti Edu, que é uma ferramenta maravilhosa que vocês vão conhecer. E aí a gente conversou aqui há pouco, falei para ele, eu faço a apresentação, eu saio e você toca. Beleza? Beleza. Espero que todo mundo goste. Então, boa apresentação para você. Obrigado, Vilmar. Bom, Valeu, querido. para mim é uma satisfação, uma alegria imensa de estar aqui. Quero agradecer ao Vilmar, um grande parceiro de longas datas, né? E a Campus Party. Campus Party é essa que a gente já conhece faz algum tempo. Muito que eu vou apresentar aqui, inclusive, é fruto de muitos encontros na Campus Party, né? E só tenho a agradecer a todos os campuseiros, a todos os amigos e a Campus Party. Bom, vamos lá. Não sei a apresentação. Ok, ótimo, obrigado. Bom, eu hoje, então, vou apresentar aqui um pouco da ferramenta Jabuti Edu, tá? E vou falar um pouco da robótica educacional, então, como ferramenta pedagógica para a educação do futuro, tá? Bom, pessoal, nós sabemos que o mundo, ele mudou de forma radical e vem mudando de uma forma bem acelerada. A todo momento, a gente se depara a novos equipamentos, principalmente na área das tecnologias duras, que são chamadas, né? Nossos carros já não são mais os mesmos, eles já trazem um computador a bordo, nossas geladeiras daqui a pouco vão estar conectadas na internet, como já acontece em alguns países, né? Nossas residências já estão cheias de automação, né? Eu já consigo ligar, por exemplo, a lâmpada por meio do meu celular e assim por diante. Bom, como é que nós vamos nos preparar? Como é que a gente se prepara para tudo isso? Como é que nós vamos lidar com toda essa tecnologia? Tecnologia é essa que, para nós, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai auxiliar, que vai acelerar, né? Como é que nós vamos nos preparar? Bom, não tem jeito, né? A gente precisa se preparar por meio da educação. Agora, isso nós não podemos fazer, não podemos realizar por meio de uma educação analógica, né? Que muitas vezes ainda a gente se depara com isso. Com uma sala de aula de 50 anos atrás, né, usando a mesma metodologia de muitos anos atrás. Então, para isso, nós também precisamos dar um passo além, né? Nós precisamos colocar a nossa meninada
ao encontro dessas novas tecnologias. Ou seja, nós precisamos preparar essa criançada, precisamos preparar essa população para saber lidar com essa tecnologia, tá? E mais que isso, não é só no intuito, assim, de usar essa tecnologia, de nós sermos usuários, e sim também de desenvolver, de nós fazermos parte dessa tecnologia como um todo. Então, claro, nós temos várias experiências ao longo desses anos positivas, né? Temos um exemplo do Laboratório de Tecnologias Educacionais, que eu mostro aqui, que já há vários anos, em muitos colégios, é utilizado como uma ferramenta diferencial, que trabalha muito bem essa questão das tecnologias, ou seja, apresenta esse cenário, coloca essas crianças em sintonia com esse novo, tá? Claro, temos muitos laboratórios ainda, né, e tivemos muitos laboratórios que focam muito naquele joguinho, né, eu vou para o laboratório e vou jogar, né, ou vou só usar tal software. O interessante é a gente preparar, então, para o aluno, ou seja, ele ser um protagonista, ele fazer parte, tá? Tem uma outra questão que eu gosto bastante de colocar, que é uma fala de Douglas Rushkoff. Ele fala o seguinte, olha que interessante, quando os primeiros humanos adquiriram a linguagem, nós aprendemos não só a ouvir, mas a falar. Quando nós dominamos a escrita, nós aprendemos não apenas a ler, mas como escrever. E à medida que nos movemos progressivamente em direção a uma realidade digital, nós devemos aprender não só como usar os programas, mas como fazê-los. Ou seja, tem algo errado, não é só você usar o programa, não é só você ser um passivo na internet, você ser um mero usuário. O interessante é nós prepararmos, seja na escola, ou enfim, nós precisamos preparar essa geração para serem protagonistas, ou seja, também escrever, também participar fazendo esses programas e dominando, desmistificando esses programas que nós hoje utilizamos. Afinal, nós sabemos, de fato, o que acontece ao eu clicar num botão lá, por exemplo, da plataforma Facebook. Eu não sei exatamente o que acontece, mas o interessante seria a gente saber, né? Ou pelo menos a gente ter uma noção. Então, como é que a gente faz? Como é que nós vamos fazer para que nossos alunos, eles de fato também sejam protagonistas e eles aprendam a escrever nesse mundo digital? Bom, uma forma, sem dúvida nenhuma, que é uma forma encantadora, é a gente fazer isso por meio da robótica educacional. E aí eu coloco aqui uma experiência que eu tive em 2001, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com um robô programado via linguagem Logo, que é chamado de Homer, é um projeto em inglês. Claro, era um robô super moderno para aquela época, caríssimo, inclusive, e basicamente você digitava ali, programava, por exemplo, tanto para frente, gira tantos graus e assim por diante. Mas é uma forma muito interessante, que é a linguagem Logo, para você justamente ensinar a programação, que é a nova linguagem, que é a nova escrita, né, para esse momento que nós estamos no mundo digital. Só que tinha algumas questões que me incomodavam desde aquela época. Por exemplo, 2 alunos programando, só que você tinha uma turma de 25, 30 alunos, né? E aí os outros todos lá assistindo.
assistindo e doidos para também participar desse processo, né? Então, era uma coisa, assim, que me incomodava bastante. Uma vez que você só tinha um robô desses, né, para uma turma. Uma outra questão por exemplo, os alunos perguntavam muito, professor, como é que funciona? Como é que ela é internamente? Só que nem eu sabia, nem eu tinha noção como é que era, como é que funcionava, porque você não tinha acesso a essas informações. Então, eu tive a grande alegria e a oportunidade de conhecer uma área que é a meta-reciclagem, que aqui no Brasil acontece a partir de 2002, com grandes mestres, né, que até hoje eu acompanho. A meta-reciclagem, de forma bem rápida, que o nosso tempo é bem curto, praticamente você utilizar a sucata eletrônica, materiais alternativos para você trabalhar, desenvolver robótica. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Não somente robótica, você pode transformar esses equipamentos em outros equipamentos. Por exemplo, você pode recondicionar um computador, você pode transformar esse computador num outro equipamento, de um design diferenciado, e é muito interessante. Eu deixo a dica aqui, tem muito material na internet sobre meta-reciclagem, vale a pena, pessoal. E, sobretudo, ela instiga, ela fomenta bastante a questão da criatividade. Então, é bem interessante. E a gente tem vários projetos no Brasil, afora, que são exemplo nessa linha da meta-reciclagem. Inclusive, depois eu vou falar um pouco da robótica, da cultura maker, da linha mais maker, ela é muito ancorada, ela é muito baseada nessa área da meta-reciclagem. Também tive a oportunidade de conhecer a robótica livre, escondido um pouco aí o livre, com o mestre Danilo Rodrigues, num evento em Foz do Iguaçu, foi na Latinoware, em 2006, e a robótica livre simplesmente é encantadora. É a robótica que também usa da matéria da sucata, né, como matéria, como um recurso, né, para você estudar, montar automação e robótica. Então, foram experiências incríveis, né, muita coisa eu aprendi desde lá com vários colegas, e além disso, né, logo após, inclusive, naquela época, naquele período, eu trabalhava num projeto chamado CEMID, Centro Marista de Inclusão Digital, inclusive que nós começamos do zero, praticamente. Nós começamos a apresentar bastante projeto nesse sentido, e inclusive na Campus Party, eu acho que foi em 2009, a gente fez uma apresentação gigantesca. Eu lembro que tinha uma bancada de 11 metros de apresentação, inclusive aqui nós temos algumas imagens da Campus Party. E tudo isso, pessoal, todos esses projetos, eles usam sucata eletrônica, aquilo que é considerado obsoleto, aquilo que normalmente a gente joga fora. E aí pode ser um gabinete de computador, eletrônicos em geral, né, porque lá nós vamos encontrar justamente os componentes que a gente precisa para fazer funcionar, fazer movimentar um robô, ou para fazer a programação. Então, tudo isso era utilizado. Então, aqui nós temos vários exemplos. Tem o Pinguim, lá embaixo era um robô gigante, enorme, que era controlado, na época a gente usava um notebook para controlar ele, né? E, entre outros, tem o carrinho, né? Tem um carrinho que foi feito, elaborado todo lá no projeto, também programado por meio de um notebook recondicionado. E o interessante a diferença daquela experiência anterior é que aqui todos os alunos conseguem fazer parte, né? Conseguem fazer parte desse processo. Todo mundo consegue, né? Vai ter muita coisa a fazer.
né? Nesse carrinho, por exemplo, não foi só a parte de hardware que foi elaborada pelos alunos, desde a parte do software. Por exemplo, na época eu lembro que foi desenvolvido um software muito bacana, né, para fazer o controle total desse carrinho. Então, vale a pena vocês também dar uma olhada na Robótica Livre. Tá? Tem vários colegas que divulgam muita coisa na internet, então vale a pena dar uma olhada nisso. Bom, pessoal, sempre atento às novidades, né, que é uma característica nossa do Maker, né, surge, então, a famosa Raspberry Pi. Acho que vários lembram dessa época, e foi, assim, um momento incrível, ímpar. Para quem não conhece, a Raspberry Pi é um pequeno computador, era chamado, inclusive, na época, o menor computador do mundo, né? É um pequeno computador do tamanho de um cartão de crédito, e nele você consegue fazer praticamente o que você faz no computador. E aí, a partir desse momento, nós pensamos em dar uma resposta àquele robô, ou seja, aquele projeto que daqui a pouco só atingia uma pessoa, 2, 3, né? E pensamos, então, em desenvolver uma plataforma. O que é isso? É um software, né? Um software, e que fosse multiusuário, ou seja, que várias crianças, ou se não todas elas, pudessem se logar, fazer parte desse processo de aprendizagem, tá? E que, então, nesse mini computador, a gente conseguiria embarcar isso. E aí foi que, né, nós montamos o projeto Jabuti Edu. E nesse mesmo período, eu tive acesso também à impressão 3D, que também é uma tecnologia incrível, mágica, simplesmente, onde nós conseguimos modelar um modelo, então, na internet, desse robozinho, e imprimimos. Então, como vocês conseguem ver, né, é uma tartaruga, uma jabuti, né, e nela, então, embarcamos esse mini computador com essa plataforma. Tá? Só que é interessante que, além dela servir como robô, ela também é um computador. Então, ela é uma estação. Nós conseguimos, por exemplo, conectar essa Jabuti Edu num monitor, que a saída dela é HDMI, então a gente consegue conectar num monitor com entrada HDMI, ou até numa TV, tá? Então, utilizando esse tecladinho que vocês estão vendo aí, né, Wi-Fi, remoto, é possível, então, usar ela como uma estação. E aí, nós montamos todo um software educacional, um sistema operacional voltado para isso. Ou seja, aqueles softwares que a gente utiliza, que a gente costuma utilizar, aqueles softwares educacionais que nós temos lá na escola, no laboratório de informática, todos eles foram embarcados nesse projeto. Então, eu consigo, por exemplo, trabalhar várias áreas do conhecimento, né, por meio dos softwares embarcados na Jabuti, usando ela como estação também. Bom, a plataforma, como é que funciona, de fato, a Jabuti Edu? Bom, a Jabuti Edu, ela funciona da seguinte forma. Eu até tenho uma aqui do lado, eu vou pegar, ó. Ela funciona da seguinte forma, bem rapidinho. Ela embarca um access point, ou seja, um roteador Wi-Fi, que possibilita a conexão, então, via qualquer dispositivo Wi-Fi, pode ser até um celular, notebook ou computador, e onde, então, vários usuários conseguem se conectar a ela. Tá? Então, imaginamos lá um laboratório de 20 computadores. Os 20 computadores conseguem se conectar, né? Aí, por exemplo, se você tem uma turma maior, pode ser em dupla, como normalmente é organizado o laboratório. Esses alunos, então, eles conseguem fazer
um login, um usuário, eles vão se cadastrar, tá? O professor, o mediador, ele, por exemplo, ele vai dar uma atividade, e aí é interessante colocar essa atividade, ela pode ser das diversas áreas do conhecimento, né? Isso que é interessante, as tecnologias como um todo, e a robótica não é diferente, ela simplesmente é um meio, ela é uma ferramenta, né, que vai facilitar esse processo de aprendizagem. Então, por exemplo, ela vai trabalhar lá com os bem pequenos a questão da lateralidade, né? Então, digamos, fez lá um labirinto, né? Então, os alunos, eles podem acessar o seu usuário, né, por meio dessa plataforma que eles acessaram, via Wi-Fi. Cada um deles consegue fazer a sua programação, ou seja, cada um deles, ou a dupla, consegue, então, participar do processo, né? E a execução é o professor, então, o mediador, que vai gerenciar, porque ele vai ter uma tela, eu até vou mostrar bem rapidinho aqui, ó, como é que é a plataforma, temos pouco tempo. Esse é o usuário, o início, quer dizer, onde o usuário pode acessar, por exemplo, para fazer o cadastro. Depois é por aí também que ele acessa. Aqui estão os módulos, né? Esse é o módulo 1, ou seja, é um módulo bem básico, bem fácil. Nós nos preocupamos bastante com isso. A forma de tu apresentar a robótica, né? Eu vejo hoje temos vários projetos, temos várias ferramentas, mas nem sempre, daqui a pouco, essa ferramenta, essa metodologia é acessível para todo mundo, né? Não é por nada que hoje nós temos esse tabu que diz que robótica é algo complexo, que é algo difícil. Então, aqui nós cuidamos bastante isso. Eu sempre digo, é muito interessante você cuidar, dar passos, aquela escadinha, de forma bem leve, para que seja atrativo, de fato. Então, como nós podemos perceber, o módulo 1 é simplesmente movimento, é o joystick, que todo mundo conhece. Mas ali você já tem, ó, para frente, para trás, que é a linguagem logo. Você já vai apresentando. O quanto ele vai andar para frente, né? Então, já são várias questões que tu consegue trabalhar. E tem uma questão interessante, que é aqui assim, ó, onde você consegue lançar nesse campo um texto. E esse texto é transformado em áudio. E aí a gente já sabe o que isso significa, né? Nossa, a criançada adora. E isso também é interessante para você trabalhar em várias áreas, principalmente no português, né? Ou em biologia, que você pode trabalhar, por exemplo, um certo assunto, digitando, o professor digitando lá, e a tartaruga, a jabuti, vai conversar com os alunos. Pessoal, aqui nós temos vários painéis, eu fico à disposição depois, nós temos também um site que apresenta tudo isso, como o tempo é bem curto, eu vou passando. Nós temos várias páginas onde aqui nós temos os cadastrados, né? No módulo 2, aí sim você já começa com programação, né? Você já tem um painel, olha só. Então, você vai já fazer um planejamento, você já vai dizer, ó, para frente, eu quero que o robô ande para frente durante tantos milissegundos. Logo em seguida, eu quero que ele ande para a esquerda durante tantos segundos. Aí tem os LEDs, que são os olhos, né, também pode inserir, e a famosa fala, né, que você também pode inserir. Então, por exemplo, você pode fazer com que ele ande para frente, né, gira tantos graus, por tanto tempo, né, e ele ainda pode falar, né, ou piscar os olhos. Pessoal, isso parece pouco, mas para uma criança que está começando, isso é muito, muito, muito importante, né? Essa interação do digital com o físico, isso é fundamental. E nossa, eu uso bastante, há vários anos já, essas ferramentas e são incríveis para isso. Aqui nós temos várias telas ainda, passando.
Pessoal, nós estamos no horário já. Eu vou passando aqui, ó. Bom, nós pensamos, então, além dos multiusuários, nós pensamos também, então, de envolver mais equipamentos. Por que isso? Porque hoje nós temos vários exemplos de robozinhos, de projetos muito interessantes. Então, preocupados em também usar uma metodologia leve, uma metodologia atrativa, fácil, digamos assim, então, nós pensamos, então, em disponibilizar o projeto Jabuti Edu. É importante colocar que é toda uma comunidade que é envolvida, tá? Não é um projeto somente meu. É interessante dar uma olhada lá no site jabutiedu.org, né? Lá consta todo mundo, todos que fizeram e fazem parte desse projeto. E aí surgem mais projetos. Aqui vem o exemplo do projeto Repto, tá? Que é o seguinte, tá? Hoje, então, além de você ter vários usuários que podem interagir, que podem fazer a programação, você tem vários equipamentos, a possibilidade de vários equipamentos. Esses equipamentos, eles se conectam, tá, a essa plataforma, que hoje, inclusive, está na nuvem, tá? Está aqui o endereço. Para quem tiver interesse, já dá uma olhada, já pode se cadastrar lá. E só tenho a agradecer, pessoal. Eu fui muito rápido, um pouco rápido no final, em função do tempo, mas fica aqui, então, o meu agradecimento. O agradecimento, principalmente, a toda a comunidade de Jabuti Edu. São várias pessoas que fazem parte, e eu só tenho a agradecer a Campus Party por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, vocês podem mandar para o e-mail eloirjr@gmail.com.